Era uma gotinha d'água em forma de coração, gota pura de orvalho. Salve pessoal, espiritualidade e mistérios entre a terra e o céu. Gravando a segunda parte do vídeo com o tema simbologia e numerologia dentro da espiritualidade. Eu optei em fazer em duas partes esse vídeo, para poder explicar um pouco melhor o que é a simbologia e o que é a numerologia dentro da espiritualidade. Então, assiste o vídeo de parte número 1, porque esse é o de parte número 2, e aproveita porque tem muita coisa boa para a gente absorver e colocar em prática na nossa vivência. Bom, eu vou começar falando sobre cronologia. Se a gente quer falar sobre explicação dos números, da numerologia, acho que é importante a gente voltar um pouco e resgatar como que os números fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Se a gente notar o que o humano fez, por exemplo, Cronos derivou a palavra cronômetro, e dentro do cronômetro foram criadas as horas, foram criado a separação, a divisão dos 4 períodos das horas. Um dia tem 24 horas, Foram divididos em 4 etapas: manhã, tarde, noite e madrugada. Cada período desse contém 6 horas, formando um total de 24 horas. E os números estão constantes dentro do Cronos. Então a gente vê que, como seria difícil, ou talvez não, mas acredito que seria mais difícil se não tivesse feito as horas, se não tivesse feito os minutos, se não tivesse colocado as semanas. Como isso facilita a nossa vida? Embora a gente tenha que saber sempre colocar o momento oportuno, o Kairos, dentro da nossa vivência. Isso foi falado no vídeo 6. E falando de numerologia, como que os números têm significado dentro de tudo isso? A gente tem que estar atento para captar isso, tirar da correria do nosso dia a dia e saber os significados. Por exemplo, o número tem um significado. A data do meu nascimento é o primeiro dia. Eu nasci no dia 12, Então esse dia 12, ele tem um significado. Se a gente olhar lá a vertente da Sagrada Escritura, a gente vai notar, que eu tô com incenso aqui, eu gosto de purificar os ambientes, é gostoso o incenso, Traz uma essência boa. Eu vou tirar daqui que a fumaça está me incomodando. E se a gente notar, dentro da Sagrada Escritura, 12 é um número simbólico, significativo. As 12 tribos de Israel. O número 1 tem um significado, o número 2 tem outro significado. E falando já de significados, vamos explorar um pouco sobre isso. Qual o significado do número 1 até o número 5? Depois vou gravar do 5 até o 10. O número 1 é significado de início, do pontapé inicial, quando começa as coisas a acontecerem. Então toda pessoa que tem um número 1 tem um significado de início. Por exemplo, eu, dia 12, o dia do meu aniversário, o dia que eu vim para a Terra cumprir com a missão que foi me confiada. Qual a missão? Foi descobrir com o tempo, depois de muito trabalhar sobre a espiritualidade para tentar descobrir. Se você ainda não descobriu, comece a fazer essa caminhada, comece a trilhar esse caminho para tentar descobrir qual que é a sua missão, que é muito importante. Então o número 12, que é do meu aniversário, tem o número 1 e o número 2. O número 1 é início, o número 2 significa dualidade. Se a gente fosse puxar, como espiritualista, eu abarco o todo. Eu não estou focado só naquilo que uma religião fala ou outra, mas eu contemplo o todo. Então a gente fazendo um gancho para o significado de signo, se eu fosse olhar para isso, o meu signo é Gêmeos. Gêmeos é formado de duas personalidades, de certa forma, duas pessoas. Então, como é importante a gente ter esse conhecimento? 1, início. 2, dualidade. Tem um significado.
né? E muitos outros ainda. Eu não vou explorar tanto o significado aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, muito extenso. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas. Agua de luz, agua de... O número 3. O número 3 ele significa totalidade. É perfeição também. Acho que mais perfeição do que totalidade. Totalidade vai explorar o próximo número, que é o 4. Mas falando do 3. O 3 ele é o número da perfeição. Por quê? É o número da unidade. A unidade que representa a Santíssima Trindade, como eu disse no outro vídeo. A união perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o número 4 é o significado de totalidade. Se você for construir, por exemplo, um cômodo, você tem que ter 4 pilares para sustentar. Você vai fazer 4 pilares, uma base perfeita para poder levantar um cômodo. Então, é o símbolo da totalidade. E o 5, o significado da harmonia. Ele está bem no meio dos números de 1 a 10. Então, ele representa esse intermédio, esse equilíbrio, essa harmonia. E a gente vê como que os números têm significado. Se a gente não consegue entender esse significado, a gente passa despercebido e deixa de compreender tantas outras coisas. Por exemplo, a data do nosso nascimento, se ela tem um significado, a gente tem que tentar entender para compreender melhor quem somos. E se você notar, voltando, sempre eu vou estar citando um pouco da Sagrada Escritura, porque tem muito significado de numerológico lá, de simbologia também, mas falando mais de numerologia agora. O número 1 tem significado do Deus Uno, o 3 da perfeição, da união da Santíssima Trindade, 3 que comungam em um só, as 12 tribos de Israel, os 40 anos de exílio. Então, quanto significado tem? 7 dias que o mundo foi criado, e por aí vai. Se a gente puxar uma linha, desde o primeiro vídeo até agora, para vocês terem dimensão do que é espiritualidade, de como ela é profunda, de como ela é intensa. A gente falou sobre o que é espiritualidade, as dimensões do ser humano. A gente falou sobre tempo. A gente falou sobre tanta coisa que vem traçando. Quem gosta de espiritualidade, quem procura compreender uma existência maior do que apenas viver, apenas trabalhar, comer, deitar, dormir, etc. Seria interessante você anotar algumas coisas no caderno e cada vez mais tentar compreender o porquê da nossa existência aqui na Terra. Quanto significado tem, quanta simbologia, quanto numerologia. Então é interessante a gente notar o caminho que a gente está traçando nos vídeos, tentar compreender cada vez mais, não somente aquilo que eu tenho falado no vídeo, porque é muito significativo, mas é muito resumido. Seria interessante vocês pesquisarem cada vez mais e tentar compreender o quanto mais. Porque quanto mais a gente procura entender com conteúdos autênticos também. Com conteúdo autêntico porque tem muita coisa também que falam por aí que não tem muita profundidade, é algo superficial. Mas a espiritualidade nos remete ao profundo e não ao superficialismo. Então, é interessante a gente notar que a espiritualidade sempre nos puxa para cima, sempre nos faz trilhar um caminho de descobrimento, descobrindo as coisas e tentando evoluir cada vez mais. Eu gostaria de agradecer todo mundo que tem assistido os vídeos, que tem curtido, deixado seu like, compartilhado, se inscrito e divulgado o canal também. Que nós possamos sempre estar nessa busca da espiritualidade, sempre tentar nos compreender como ser humano, como o micro, o pequeno mundo, para que um dia a gente comece também automaticamente a compreender o que é o macro, o que é o grande mundo, quem é esse divino criador que tudo fez, para que nós pudéssemos vir neste mundo, evoluir, transcender e aprender cada vez mais sobre a nossa existência.
Muito obrigado. Que o divino, que o sagrado, que o próprio Deus possa abençoar cada um de vocês e a família de cada um. Espiritualidade, mistérios entre a terra e o céu. Era uma gotinha d'água em forma de coração, gota pura de